Saudações, meus queridos concurseiros, futuros doutores e doutores aprovados. Eu sou o professor Vinícius Valverde, eu dou aula de informática e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre Cloud Computing, que é computação na nuvem. Computação na nuvem é um conceito muito simples de se entender e de explicar. Computação na nuvem ou Cloud Computing é quando você utiliza vários dispositivos diferentes para fazer a mesma função na internet. A gente tem alguns exemplos muito claros, por exemplo, o Google Keep. O Google Keep é um aplicativo de notas que você pode desenhar, que você pode escrever, pode usar imagens. E você tem acesso ao Google Keep tanto do celular quanto pelo smartphone ou computador. E às vezes até pelo relógio, smartwatch. Se você tem um iWatch aí, você pode acessar o seu Google Keep do iWatch. Então, por exemplo, o Google Keep é um exemplo de Cloud Computing, só que os exemplos mais corporativos é você controlar um arquivo ou você controlar a edição de um arquivo pela internet, que você pode fazer de vários dispositivos diferentes, de várias formas diferentes, às vezes de formas iguais, mas de dispositivos diferentes. Então, assim, o conceito de Cloud Computing é um acesso irrestrito a um servidor de vários dispositivos diferentes, de vários dados, de várias áreas de armazenamento. É um conceito muito simples de entender e de explicar, como eu acabei de falar, mais uma vez. E é isso, não tem muito mais o que falar sobre Cloud Computing. Vou explicar um pouco sobre gerenciamento de dados agora. E como você deixar os seus arquivos de uma forma organizada. Bom, o sistema operacional funciona assim. Ele tem algumas pastas do sistema, como Windows, arquivos de programas, usuários. E essas pastas guardam informações sobre o usuário, sobre programas e sobre o sistema. Esse é um tipo de organização, é um nível de organização do Windows. Mas também tem outras pastas, como downloads, documentos, imagens, vídeos, fotos, por aí vai. De acordo com o seu sistema, tem nomes diferentes em lugares diferentes, mas tem a mesma função, que é organização e gerenciamento de dados. Então, se você estiver numa corporação e precisar trabalhar com muitos tipos de dados, é interessante, é importante, é sine qua non que você controle seus dados de uma forma organizada, através de pastas. Você usa pastas com nomes diferentes, separando os arquivos por tipos e por funções diferentes. Então, por exemplo, se você tem várias tabelas Então, por exemplo, se você tem várias tabelas de PowerPoint, Então, por exemplo, se você tem várias tabelas do Excel e vários documentos do Word, você vai colocar os documentos do Word em uma pasta e os documentos do Excel em outra. Dentro dessa pasta do Word, você vai separar por data ou por tipo de documento, por tipo de função. Bom, depende do seu trabalho, depende da sua função, depende da sua vontade. Mas é imprescindível o gerenciamento de dados bem feito, é imprescindível um controle de armazenamento, uma organização, para que você possa trabalhar de uma maneira eficaz, não perder tempo procurando arquivo ou procurando dado, não perde alguma coisa, porque normalmente se alguma coisa porque normalmente se alguma área é muito poluída, quando você vai fazer uma limpeza, sem querer você deleta, você exclui um arquivo que você não podia excluir e que você às vezes exclui porque não está numa área organizada. Então a organização é tudo, tanto fora quanto dentro da computação, muito mais dentro da computação, porque normalmente você vai trabalhar com dados super importantes. Essa aí foi a explicação de gerenciamento de dados e de Cloud Computing. Eu sou o professor Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula.